Existem livros que nos encontram, mesmo quando a gente não está procurando. No meu caso, foi um mistério. Agatha Christie, a Dama do Crime. Foi com ela que tudo começou. Desde então, nunca mais fui o mesmo. A leitura passou a ser abrigo, janela, bússola, silêncio. Este canal nasce dessa jornada, das histórias que me marcaram, dos autores que me fizeram pensar e da vontade de compartilhar esse amor com você. Porque toda grande leitura é, no fundo, um encontro consigo mesmo. Salve, salve, leitores! Estamos de volta em mais um vídeo aqui no canal Ludi Pereira Minhas Leituras. E hoje eu resolvi trazer para vocês o quê? Agatha Christie. 5 livros que marcaram a minha vida de leitor, que praticamente começaram a minha vida de leitor, foi com a Rainha do Crime, Agatha Christie. Confesso para vocês que esse vídeo demorou para ser feito, porque um mês que eu estou nessa situação de gravo, não gravo, e eu tinha um roteiro aqui de 6 páginas, né? E eu disse assim, pensei para mim, eu não vou conseguir decorar um texto todo, inteiro desses. Tenho 2 opções, cancelo esse vídeo ou eu apresento para os leitores lendo essas informações. Optei por ler as informações e ser honesto com vocês, dizendo, né, que eu não consegui decorar esse trabalho todo e vou ler as informações mais importantes. Por quê? Porque esses 5 livros que eu vou apresentar da Agatha Christie são livros que eu não lembro mais. Eu li na adolescência, eu li há muitos anos atrás, li há muito tempo. Passou muito tempo, então não lembro. O único que eu reli é o primeiro lugar dessa nossa pequena coleção, né? É o primeiro lugar. São 5 livros que eu vou apresentar. O primeiro lugar eu li no ano passado, reli, né? No ano passado. Só que os outros não. Então eu não lembro da história, eu não lembro de nada. É como se eu pegasse esse livro hoje para ler, se eu pegasse qualquer um desses livros que eu vou apresentar aqui para ler hoje, seria absolutamente novidade para mim. Eu não lembro de nada. Não lembro da história, não lembro nada. Nos roteirinhos eu vou falar de cada um dos livros. Mas eu começo então trazendo Agatha Christie hoje, os 5 livros, meus 5 livros preferidos, que também é os 5 livros preferidos de muita gente. Fiz uma pesquisa na internet e percebi que muitas pessoas têm esses 5 livros como os seus 5 mais, né, da vida, assim, os seus 5 top de Agatha Christie. Agatha Christie já vendeu mais de 2 bilhões de livros no mundo. Quer dizer, é uma grande autora. Nós vamos falar sobre ela. Para começar, eu quero dizer que eu comecei no mundo da leitura com os gibis Disney, as revistas Disney. Tipo essas aqui, né? Ó, vou apresentar para vocês algumas. Tipo essa. Ó. Logicamente que esses aqui que eu estou trazendo, eles não são livros que na época que eu comecei existiam. Agora são edições de luxo que tem agora, né? Tipo essa aqui, livros de capa dura. Eu já fui colecionador de quadrinhos Disney e com o passar do tempo eu acabei abandonando. Mas fiquei com alguns livros da coleção. Isso aqui foi com isso tudo que eu comecei no mundo da leitura. Livros como esses, né? Álbuns de capa dura. Livros sensacionais. Foi aqui que eu adquiri o hábito da leitura, foi aqui. Comecei aqui. Não comecei pelas revistas da Mônica, confesso para vocês que nunca curti muito, mas os gibis da Disney, as revistinhas da Disney eu adoro, e às vezes ainda leio, mas não é mais constante como era antigamente. E nós vamos começar então. Meu roteirinho está aqui preparado.
E você está preparado para me ouvir lendo algumas coisas? Se você está preparado, fique nesse vídeo. Já dê um like, se você gostar, né? Se não gostar, dê um dislike também. E deixe seu comentário, tá bom? Vamos começar? Agatha Christie, os 5 livros top. Nós vamos começar. E nós vamos começar com o número 5. Os Crimes ABC. Os Crimes ABC. Esse aqui saiu pela LPM, uma editora aqui do Sul. LIPM. Os Crimes ABC. E aí, o que fala os Crimes ABC? O que é os Crimes ABC? Bom, os Crimes ABC foi um livro que surgiu em 1936. Nos Crimes ABC, Poirot enfrenta um assassino em série, que mata seguindo a ordem alfabética. Isso mesmo. Ele mata seguindo a ordem alfabética. E ainda desafia o próprio detetive com cartas antes dos crimes acontecerem. É um jogo de gato e rato, com um toque de investigação coletiva. E a trama é envolvente, com um ritmo crescente, uma estrutura criativa que se destaca entre os livros da autora. Os Crimes ABC é criativo, instigante, mas, segundo a minha pesquisa, ele é menos chocante em comparação com os outros 4 livros dessa lista que eu vou trazer na sequência. Os Crimes ABC envolve cartas ao detetive Poirot e múltiplas perspectivas, mas de forma mais direta. O padrão alfabético traz uma camada extra ao enredo. Então, é interessante algumas curiosidades para você desse Os Crimes ABC. Bom, livro de 1936. Inspiração real. Uma inspiração real. Agatha Christie se inspirou em um verdadeiro assassino serial. Interessante, hein? Ela se inspirou num verdadeiro assassino serial que deixava pistas para a polícia e tinha obsessão por organizar crimes. Os crimes eram organizados em ordem alfabética por ele. Foi um dos primeiros romances da autora a colocar Poirot diante de um assassino em série. Algo em comum nos livros dela, que geralmente tratavam de crimes isolados. Estrutura inovadora nesse livro. O uso de um narrador que não é Poirot. Arthur Hastings não aparece. E a inclusão de cartas provocativas do assassino torna um livro mais dinâmico. Sigla ABC, ou ABC, refere-se a um guia de trens britânico, The ABC Railway Guide. E isso é essencial na construção do mistério. Esse é o livro Crimes ABC. É o primeiro aqui que eu trago para vocês. E quero ler para relembrar e também voltar à minha adolescência com esse livro. Os Crimes ABC, é o primeiro deste vídeo que eu falo sobre os 5 livros, meus 5 livros preferidos de Agatha Christie. Está aqui. Os Crimes ABC. Ok, dando sequência, vamos apresentar agora a posição de número 4 dos meus livros preferidos de Agatha Christie. E eu vou trazer um livro interessante de 1937, ambientado nas paisagens exóticas do Egito. Este romance gira em torno de um triângulo amoroso que culmina em um assassinato a bordo de um luxuoso navio no rio Nilo. Esse aqui mesmo. Morte no Nilo. Esse é meu segundo livro de Agatha Christie que eu li e não lembro absolutamente nada do enredo, mas vou reler e um dia eu trago a resenha aqui de novo para você, tá bom? Esse é o livro. Morte no Nilo. O que nós vamos saber desse livro? Então, temos um assassinato, um navio luxuoso que está no rio Nilo,
Poirot, presente como passageiro, assume a investigação e a autora constrói uma atmosfera intensa, cheia de personagens complexos, motivos ocultos, mantendo o leitor constantemente em dúvida sobre quem está dizendo a verdade. Esse livro é marcante pelo cenário e pela intensidade emocional da trama narrativa, rica em detalhes. Com ambientação imersiva, embora envolvente, tem uma estrutura mais linear que os outros livros que eu vou apresentar aqui. Curiosidades. Morte no Nilo, livro de 1937. Viagem real de Agatha Christie. Ela visitou o Egito com o seu segundo marido, o arqueólogo Max Malloy, e usou suas experiências como base, né, para o cenário que ela construiu nessa narrativa, nesse livro. É uma das histórias mais passionais da autora, envolvendo temas como ciúmes, vingança e traição amorosa. Esse é o livro. O segundo. Na verdade, é o quarto aqui na minha lista, mas é o segundo livro que eu apresento agora no vídeo. Certo? Agatha Christie. Morte no Nilo. Já já vou apresentar a terceira posição para você. Mais um livro interessante de Agatha Christie aqui no nosso top 5 dos melhores livros que li de Agatha Christie. Que eu li e não lembro. Só lembro do primeiro que eu vou trazer depois, porque eu reli no ano passado, mas os outros eu não lembro, vou reler, porque serão livros absolutamente novos para mim. A terceira posição, o livro é de 1934. Foi publicado em 1934 e chama-se Assassinato no Expresso Oriente. Aqui está ele, ó. Assassinato no Expresso Oriente, pela editora LPM. O anterior também era pela editora LPM, esqueci de falar. Esse é o livro. Um dos livros mais famosos de Agatha Christie. Um dos mais famosos. Esse mistério se passa inteiramente dentro de um trem preso na neve, quando um passageiro é encontrado morto. Todos os ocupantes da cabine se tornam suspeitos. Todos tornam-se suspeitos. Poirot, por acaso, está a bordo. Sim, Poirot está lá, assim como ele esteve no navio atravessando o Nilo, na Morte no Nilo, ele está a bordo desse livro também, Assassinato no Expresso Oriente. Ele está lá e ele conduz a investigação. Uma investigação minuciosa. A estrutura clássica do quarto trancado é levada a um novo nível com um desfecho surpreendente e memorável. O final é icônico, se tornou referência cultural e foi amplamente adaptado, um clássico bem amarrado, bem elegante também, narrativa objetiva com um ritmo perfeito e diálogos precisos. A complexidade está na motivação coletiva e no interrogatório em série. Interessante, né? Curiosidades desse livro. Bom, o livro escrito em 1934, caso real, foi inspirado no sequestro e assassinato do bebê Lindenberg, que chocou o mundo nos anos 30. Então aconteceu um caso similar. Então vem de um caso real. Escrito num hotel, a Christie começou a escrever a história enquanto estava hospedada no hotel Pera Palace, em Istambul, que hoje tem um quarto temático em sua homenagem. Trem luxuoso, o Expresso do Oriente é um verdadeiro símbolo de luxo, conectando Paris a Istambul. Christie chegou a viajar nesse Expresso Oriente. O final é polêmico. Quando publicado, o final gerou muita controvérsia, pois subverte a lógica tradicional de justiça nos romances policiais. Temos aqui, então, a terceira posição
né? Tivemos a quinta, quarta, terceira posição, Morte no Nilo, foi a quarta. E essa aqui, Assassinato no Expresso Oriente, é o nosso terceiro livro. E meu preferido, da Agatha Christie. Aqui está ele. Muito bem. Chegamos à segunda posição. O segundo lugar. O segundo lugar vai para quem? Vai para quem? Vai para essa figura aqui, Roger Ackroyd. Esse é o livro 1926. É dele que nós vamos falar agora. O livro que foi publicado em 1926, O Assassinato de Roger Ackroyd. Esse livro é considerado uma das obras-primas de Agatha Christie. Conhecido por seu final revolucionário, narrado por um médico de uma vila inglesa, a história segue a investigação do assassinato de um homem rico que sabia demais. Com uma escrita fluida e personagens bem construídos, a obra destaca-se pela inovação narrativa e pelo modo como brinca com as expectativas do leitor. Esse é o livro, galera. Do Roger Ackroyd. Vamos dar uma sequência aqui nesse grande livro. Uma misteriosa sequência de 3 crimes. Uma velha senhora desconfiada, um famoso detetive belga de férias procurando alguma emoção. Este é o ponto de partida de O Assassinato de Roger Ackroyd. Vamos ver se eu tenho alguma curiosidade aqui para vocês sobre esse livro. Bom, algumas curiosidades desse livro, O Assassinato de Roger Ackroyd, um caso de Poirot. Uma reviravolta histórica. O final é considerado uma das maiores surpresas da literatura policial e foi também impactante. Dividiu críticas e alguns o consideram trapaceiro, entre aspas, e outros o consideram um livro brilhante. Quebra de regras. Esse livro quebrou as regras do mistério sugeridas pelo autor Van Dyne, S.S. Van Dyne, e pelo detetive Ronald Knox, que estabeleciam limites para o que um autor podia ou não fazer com o leitor. Controvérsia literária nesse livro. Foi alvo de debate acalorado entre críticos e escritores, o que acabou consolidando Agatha Christie como inovadora do gênero. Esse, então, é a segunda posição do nosso top 5 de Agatha Christie, os melhores livros que eu li. Ok? A gente volta já com a primeiríssima posição para você. E você vai ganhar o chapéu de Agatha Christie. Ou talvez um livro autografado dela. É brincadeira, eu não tenho. Mas se você disser aí o nome do livro que está em primeiro lugar, você imagina qual é o livro que está em primeiro lugar? Vou lhe dar um tempo para pensar. Vou lhe dar meia hora. Brincadeira. O livro é esse mesmo que você pensou. Tá aqui, ó. Primeiríssima posição e não sobrou nenhum. Esse livro tem muita curiosidade, tem muita polêmica, até em volta do título do livro tem muita polêmica. Vamos falar sobre isso agora. Bom, 1939, publicação desse livro. Também conhecido como o caso dos 10 negrinhos, aí entra aquela polêmica. E este é talvez o mais sombrio dos romances de Agatha Christie. 10 estranhos são convidados para uma ilha. Eles vão ficar lá, isolados nessa ilha. Uma ilha remota. E começam a morrer um por um, seguindo os versos de uma antiga canção infantil. Sem detetives profissionais presentes, a tensão é constante e o isolamento torna isso tudo claustrofóbico. Um suspense psicológico tenso, sombrio, considerados por muitos a sua obra-prima. Narrado em terceira pessoa, com tensão crescente,
quase cinematográfica, estrutura intricada e um final brilhante. Curiosidades sobre E Não Sobrou Nenhum. Livro mais vendido de Agatha Christie, considerado o romance policial mais vendido de todos os tempos. Mais de 100 milhões de cópias foram vendidas desse livro. Sem detetive, é um dos poucos livros dela onde não há nenhum detetive tradicional. Os personagens precisam desvendar o mistério por conta própria. Escrito também como peça, a Agatha também adaptou o livro para o teatro, mas modificou o final para que fosse menos sombrio do que ele é e mais palatável ao público da época. Ilha fictícia. A Ilha do Soldado não existe, mas há suspeitas de que ela se inspirou em Burgh Island, onde a autora costumava se hospedar. A mudança de nome do livro, aqui entra a polêmica, né? O caso dos 10 negrinhos, And Then There Were None, aconteceu por causa do conteúdo considerado ofensivo. No Brasil, o livro foi por muito tempo, publicado como o caso dos 10 negrinhos. Eu cheguei a ter essa edição do Círculo do Livro, mas aí ela se perdeu na poeira do tempo e nunca mais encontrei. Bom, traduzido diretamente da versão inglesa da época, o caso dos 10 negrinhos foi por muito tempo conhecido com esse título aqui no Brasil. Nos anos 2000, editoras passaram a adotar o título E Não Sobrou Nem Um. Seguindo a tendência internacional e em respeito à sensibilidade moderna. A mudança reflete uma tentativa de preservar a genialidade da obra, mas sem perpetuar estereótipos ou termos ofensivos que não têm mais espaço no mundo atual. Esse livro, sensacional, para fecharmos o nosso top 5, né? 10 soldadinhos saem para jantar, a fome os move, um engasgou e então sobraram 9. A inocente cantiga infantil ganha ares de terror quando surge em meio a 10 pessoas confinadas numa ilha, todas carregando muita história por trás e enxergando pouca esperança pela frente. Mistério quanto ao passado, tensão no presente. Na propriedade da ilha, cujo dono misterioso nem o leitor e nem as 10 personagens sabem quem é, Agatha Christie construiu o romance policial mais famoso de todos os tempos. E não sobrou nenhum. Com esse livro, nós fechamos o nosso vídeo, fechamos o nosso top 5 de Agatha Christie, galera. Espero que você tenha gostado. Peço desculpas por ter lido, né, o roteiro. Não gravei todas essas informações. Mas, se o vídeo de alguma forma serviu para você, deixe o like, deixe um comentário também. E talvez até pense na possibilidade de se inscrever no canal. Tá bom? Grande abraço, nós voltamos no próximo vídeo com mais livros que eu gosto, livros que eu li, livros que eu não gostei, enfim, falando de literatura, falando de minhas leituras. Até o próximo vídeo.